Hoje eu quero tratar contigo sobre a questão emocional. Hoje vai ser libertação emocional aqui na igreja, pessoal. Muitos de nós somos lesionados nessa área emocional. E quando o diabo ele consegue atingir a nossa área emocional, geralmente nós somos fracassados em tudo. E eu queria usar hoje uma personagem bíblica, uma mulher da Bíblia Sagrada, até que você conhece muito bem ela. Eu já preguei algumas vezes sobre ela, já trouxe alguns entendimentos sobre ela, mas o prisma, a forma que eu vou passar para você a interpretação hoje, ela está diferente de todas as demais vezes que eu já preguei sobre ela. Vamos abrindo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha, eu sou apaixonado quando isso acontece. Quando Deus nos dá mensagens em cima de textos que, no caso o pastor Mike, eu já ministrou várias vezes. Já preguei, não foi uma nem duas, foram várias vezes que eu preguei sobre ela. E hoje eu quero pregar algo diferente em cima dessa personagem, que é a Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6 diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Você vê que a Ana, por ela não ter filhos, o marido dela tomou outra mulher para ser a procriadora dentro de casa. E essa mulher se tornou uma competidora. Ou seja, existia uma competição de quem dava mais filhos para o seu esposo. E no caso, obviamente, nessa competição que você está vendo aqui hoje na Bíblia Sagrada, essa competição, quem estava ganhando essa competição era a Penina, não era a Ana. Que o nome dessa moça era Penina, né? Essa moça que dava filhos por Eucana, que era marido da Ana. Mas o que eu quero pregar para você é o seguinte: a nossa vida também é uma competição. Não, pastor, é uma competição. E não é competição se você tem filhos ou não tem filhos. Mas é muitas vezes o diabo tentando mostrar para você que aquela pessoa tem saúde e você não tem. Que aquela pessoa tem dinheiro, você não tem dinheiro. Que aquela pessoa ela é feliz no casamento e você não. Que aquela pessoa, o diabo fica mostrando para você e mostrando para você, dando a entender para você que aquela pessoa ela tem filhos, no caso, e você não tem. E o diabo tenta colocar no nosso coração um abalo emocional. Porque quando fala-se de competição, eu acho que você já viu algum dia um futebol ou um MMA, sei lá, algum tipo de esporte. Como é que sai a cara daquela pessoa que perde? Você já viu a cara do time que perdeu? Como é que ele sai? Ele sai para baixo. Tem alguns jogadores de futebol que saem chorando, né? O MMA então nem se fala, né, irmão? Não tem nem como você dizer como é que está a cara do cara que perdeu. Ele está todo esborrachado, todo arrebentado, né? Se bem que o vencedor de vez em quando toma uns socos na cara também, né? Mas ele está mais feliz, porque ele apanhou, mas venceu no final. Então você percebe que numa competição uns vencem, outros perdem. Então uns são honrados, a pessoa foi honrada, e a outra pessoa foi desonrada. E nesse exato momento, a Ana, ela está sendo desonrada. Porque a outra mulher está dando filhos e ela não está tendo condição de dar resultado. Então fala comigo, é uma briga de resultados. Exatamente, competição é uma briga de resultados. E aí o que acontece? Essa Penina, essa moça aqui que eu estou pregando sobre ela pegou um ponto fraco da Ana. Porque a Bíblia diz o seguinte no próximo versículo. Olha que interessante é isso aqui, versículo 7. Então tinha essa competiçãozinha, né? E ela estava se sentindo desonrada, perdedora, fracassada. E diz assim no 7: e assim o fazia ele de ano em ano. O que ele fazia? Ele ia até a casa do Senhor, o marido dela. O marido dela ia oferecer sacrifícios em Jerusalém. E ele até oferecia sempre uma porção maior para Ana, por causa que a Ana não podia ter filhos. Então ele oferecia a maior parte do sacrifício, ele oferecia para Ana, quando ele ia apresentar o sacrifício diante de Deus. Mas olha só isso aqui, ó. Então assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, no caso a Ana subia junto, vamos ler comigo? Assim a outra, o que fazia com ela? A irritava, pelo que chorava e não comia. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, essa Penina foi muito inteligente. Por que ela foi muito inteligente? Ela percebeu, olha só o pastor Mike, escuta isso aqui. Ela percebeu que a Ana, ela ficava abalada emocionalmente quando ela fazia essas coisas. Ela irritava, ficava jogando na cara da Ana, que ela estava perdendo, que ela não tinha filhos, aquele negócio todo. E ela ficava abalada. Então ela fazia isso estrategicamente quando? Era toda hora, todo dia, qualquer momento? Não, era só quando estava para entrar na casa de Deus para orar.
Porque a Ana não orava, só chorava e não comia. Então você percebe que era um abalo estratégico, porque a Ana demonstrava isso. A Ana, ela demonstrava na cara dela e no comportamento dela que ela estava abalada. Tanto é que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, eu acho que algum dia você já leu esse texto: se te mostrares frouxo, a forma que você se apresenta, ó, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha para mim, quem mais percebe isso na gente, quem é? O diabo. O diabo percebe que você é uma pessoa que você não está com Deus e que você não tem a força de Deus pela forma que você se comporta. Quando ele te ataca e você só chora, você não come, você se abala, você mostra que você não está bem emocionalmente, o diabo percebe que Deus não está contigo, então a tua força é pequena. Então a Penina percebia, olha que coisa interessante, ela percebia que a Ana, pela demonstração, a forma que ela se comportava, que ela estava fraca, que ela estava frouxa, e que Deus não estava com ela. Ela disse pronto, e isso ela fazia todos os anos. Então já passava um bom tempo que a Ana ficava abalada emocionalmente, não chorava, ela não conseguia se controlar, ela ficava chorando, aquele negócio atacava o coração dela e ela não conseguia resultado. Todos os anos que passavam, ela continuava sem ter filhos, E aí uma coisa que interessante também nesse texto aqui, que a Penina então fazia isso estrategicamente, e o diabo gosta disso, porque eu percebi uma coisa, que todas as pessoas que choraram ou que se abalaram emocionalmente em qualquer quadro da Bíblia Sagrada, as pessoas choram, se abalam, que Deus não atende. Você lembra o Davi quando chegou à casa dele, estava pegando fogo em Ziklag? Lembra que o pastor Michael pregou sobre isso? Como é que o Davi fez? O que ele fez? Ele se abalou emocionalmente, ele começou a chorar. Deus foi com ele? Não, o pessoal ia apedrejar, ia matar ele. Só que daqui a pouco a Bíblia diz que ele se recompõe, e aí ele para de chorar e Deus atende ele. Eu não sei se você lembra, você estava no culto que o pastor Michael pregou esses dias atrás sobre a Agar. Você lembra que a Agar estava chorando? Deus atendeu a Agar chorando ou atendeu a voz da promessa? Ou então, não, eu posso encher você de exemplos, de argumentos, de pessoas que quando se abalaram emocionalmente ficaram fracas. Então ela estava desse jeito. E quando eu estou abalado emocionalmente, você sabe que eu não chamo a atenção de Deus. De quem que eu chamo a atenção? Voltando para o versículo 8. Olha para quem você chama a atenção, quer ver? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela chamou a atenção de Deus ou ela chamou a atenção do marido? Então quando você demonstra coitadice ou que você está abalado emocionalmente, você só atrai a piedade do homem. O homem vai chegar para você e vai dizer: Ana, o que está acontecendo contigo? Por que você está com essa cara? Está acontecendo alguma coisa? Vamos comer uma pizza hoje. Você escutou que está aqui que eu estou falando? Vamos dar uma viajada. Quando você está mal desse jeito, você só vai atrair a piedade do homem. E sabe por que disso? Quem quer saber por quê? Porque isso é traço de infantilidade. Porque quando você era criança, você chorava e teu pai e a tua mãe diziam: oh, coitadinho. E a gente pensa que esse traço infantil que a gente traz de se comportar como um coitado, se comportar como uma pessoa abalada, que Deus vai atender. Isso você aprendeu com teu pai e com a tua mãe, não com Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com nossos filhos. Quando eles choram, o que geralmente a gente faz? A gente não gosta de ver nossos filhos chorando. E o que a gente faz? Ai, senta aqui. Ai, pega e deixa eu dar um beijinho. Ai, antes de casar, Sara. Você acha que Deus vai fazer isso contigo? Nunca. Só que nós nos comportamos desse jeito. Porque nós trazemos, a gente acaba trazendo, eu e você, a gente traz esses traços infantis na gente. Que a gente pensa, porque a gente se comporta, porque a gente está abaladinho emocionalmente, que Deus vai nos atender como nosso papai e nossa mamãe atendiam a gente. Não! Você está totalmente equivocado.
Então, como eu te disse, você vai atrair uma pizza que alguém vai te levar para comer de noite. Você vai atrair uma viagem. Você vai atrair uma roupa no shopping. Mas você não vai atrair o comportamento. Tua vida vai continuar uma desgraça. Você vai atrair alguém olhando para você com cara de coitado. Vai olhar para você com pena de você. Mas não vai resolver o teu problema. E a Ana, quando ela escutou o marido dela vindo tentar agradar ela, adular ela, fazer alguma coisa com ela, aí ela fez um negócio que é muito forte. Leia comigo o que ela fez nesse versículo 9, ó. Então Ana, o que ela faz? Ela se levantou depois que comeram e beberam de Siló. Eu acredito que o pessoal não entendeu muito bem o que ela estava fazendo, né? E Eli, o sacerdote, era o pastor da época, tá? Esse ali é que é o pastor. O Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Opa! A Ana para de chorar na frente do marido dela e da Penina, e ela vai chorar onde? Na igreja. Então olha para o pastor aqui, para você nunca mais esquecer disso. Choro na frente dos homens é a tua fraqueza. Choro na presença de Deus é quebrantamento. Troca o choro de fraqueza para o choro na presença do Senhor, porque o choro na presença de Deus é quebrantamento. Aí quando você para de fazer o que a Ana fez, que a Ana parou de chorar na frente do marido dela. A Ana parou de chorar na frente da Penina. Porque quanto mais ela se mostrava fraca, chorando, mostrando a fraqueza dela diante da Penina, mais a Penina carcava nela, mais a Penina, sabe, ela ficava desgraçando a Ana ali, castigando a Ana. A Ana disse, não vou mais chorar. Foi e chorou na presença de Deus. E não chorou pouco não. A Bíblia diz no Salmo 34, no versículo 18, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Diga amém. Então você percebe que a Ana ela vai, então ela chora na presença do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 10, está acompanhando o que eu estou falando até aqui, irmão? Pastor, nunca tinha escutado a história da Ana desse jeito. É uma competição. Na competição você não pode chorar. Quanto mais você chora numa competição, mais fracassado você é. Ela estava numa competição junto com a Penina. A Penina estava uns 2-0 na frente dela. 2-0 é porque a Bíblia diz que a Penina dava filhos. Quer ver um versículo que está isso? Ó? Versículo 4. Ó. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Então você percebe que essa Penina estava uns 3-4-0 na frente dela. E ela ficava sempre de ano em ano sem ter filho, sem ter filho, sem ter filho, sem ter filho. Então ele tinha vários filhos com essa Penina. E ela ficava esfregando na cara as crianças. Ficava esfregando na cara. E a Ana lá abalada emocionalmente. Só que a Ana vai, no versículo 10, e diz que ela com amargura de alma, aquela vergonha, diz que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Oh, glória a Deus. Depois de anos que ela só chorava, ela chorou e orou. Quem falou orou? Na mosca, na mosca. Durante anos, a estratégia da Penina fazia ela chorar e não comia, mas não orava. Nesse dia ela tomou a posição de orar. Ela orou e chorou, 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 e aí troca a fraqueza por quebrantamento. Ela começou a se quebrantar na presença do Senhor, e ela faz um voto. E votou um voto dizendo, você vai gostar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você tem que ser inteligente para responder, hein? Presta atenção. Ela votou um voto do Senhor, fez um voto com o Senhor dizendo, Senhor dos exércitos. Então quando você está na batalha, você tem que clamar o Senhor de quem? Você trata Deus diferente. Você está numa guerra, e numa guerra você quer perder ou você quer ganhar? Então você tem que falar com o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos, está numa batalha. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Pergunta que eu te faço, ela queria ou não queria um filho? Não queria, porque se ela quisesse, ela ficava com um filho para ela. Ela queria filho? Não, ela queria vitória. Ela queria mostrar para Penina resultado, que ela também podia ser mãe.
Porque se ela quisesse filho, ela dizia assim: meu Deus, me dá um filho que eu quero criar, me dá um filho que eu quero ficar ali comigo. Não, o senhor me dá filho, não quero nem saber o que o senhor vai fazer com o filho. O senhor pode pegar o filho, só deixa eu ter resultado. Por isso que eu te afirmo isso na Bíblia Sagrada, que o problema dela não era filho. Porque se o problema dela, se essa penina jogasse na cara dela que ela não tem dinheiro, o que ela ia pedir para Deus? Filho? Ela podia ser estéril, o que ela ia pedir para Deus? Dinheiro. Se ela não tivesse saúde, o que ela ia pedir para Deus? Saúde. Ela queria mostrar o que ela não estava tendo, ela queria resultado, ela estava numa competição, ela me fez um gol, eu quero fazer um gol nela. Você está conseguindo acompanhar a história da Ana, irmão? A Ana queria mostrar para todo mundo o resultado, principalmente para jogar na cara dessa penina. Ela disse: Deus, eu nem quero saber, eu te dou o filho, você quer o filho, pega para ti o filho. Só que eu quero mostrar para ela que eu também fico grávida. Eu quero mostrar para ela que eu também tenho condição, que eu também tenho capacidade. E ela disse: Deus, eu quero que o Senhor atente em mim, que o Senhor olhe, porque o Senhor não está dando atenção em mim. O Senhor não está prestando atenção em mim, Deus. E o Senhor se esqueceu de mim completamente. Eu estou perturbada. E aí, o que ela pediu no versículo ali, pessoal? Se atentares, ó. Se benignamente atentares. E aí, lembra que tinha um pastor lá no templo? Tinha ou não tinha um pastor? O nome dele era Eli. Ele já tinha perdido a visão, coitado, né? Era um pastor já velho, meio bobão. E aí diz assim: tô falando sério, não tô brincando não. Ele tinha perdido a visão, ele estava meio assim, só esperando a morte esse cara. Tomara que você nunca tenha um pastor assim. Aí diz assim o versículo 12. 12 não, é o 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O que ela queria mesmo? Tem? Atenção? Então eu vou ler de novo, hein? Ó. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Então o que eu entendi aqui? Que quando você quer a atenção de Deus, Deus vai colocar um pastor sobre você. Porque no pastor vai ter a direção que ele vai dar para você ter o que você precisa. Você está no meio da competição, você tem que ter um treinador. Entendeu o que eu falei agora? Você quer a atenção de Deus? Quem quer a atenção de Deus? Deus vai colocar um treinador para você, ele vai te dar uma direção. Você nunca viu o treinador? O cara que vai lutar lá no MMA, ele tem um coaching. Você vai ver os técnicos de futebol, eles são treinadores. E o Eli olhou. Só que o Eli, pessoal, ele é um ser humano que nem eu e você. Quando ele olhou para ela, ele fez atenção. Isso aqui já era de Deus. Isso aqui era Deus colocando atenção na Ana, coitada. E aí a Bíblia diz assim no versículo 13: porquanto Ana no seu coração falava. Oh, aleluia. Deus só vai atender você quando você fizer uma oração de todo o teu coração. Diz que no coração ela falava, não só da boca para fora, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. E Eli, pelo que Eli teve por embriagada. Isso aqui é engraçado. Aí o Eli olhou para ela, como eu te falei, era um pastor assim que ele já tinha perdido um pouco a visão, né? Ele olhou para ela, o jeitão dela, e ele olhou para ela e falou bem assim, ó: até quando estarás tu embriagada? Aparte do teu vinho. Ô, sua mulher cachaceira, você tomou cachaça e veio para a igreja? Pô, você tomou as canhas, moça. Só bêbada. Ô, pinguça, velha. Ele está certo ou está errado? Ele está errado. É aquele cara que, eu sempre digo isso, irmão, a gente tem que tomar cuidado, que tem muita gente que é na letra. Ele não consegue interpretar o negócio. É muita letra, irmão. Não, você tem que cuidar que a letra pode matar o espírito da vida. Eu gosto de interpretação da Bíblia, você conseguir entender. Entender cada pessoa. E uma pessoa também me disse: pastor, minha situação é essa, o que o senhor diz? Eu falei: não sei, vamos sentar. Deixa eu estudar. Vou estudar a Bíblia, vou meditar aqui. Eu não gosto de sair passando, porque assim, cada pessoa é uma coisa, uma pessoa, cada cabeça uma sentença, não é assim que fala? Então não é uma regra só, é isso aqui, deu e pronto. Não, tem que estudar. O Eli falou aquilo ali. Aí a Ana chegou para ele e falou: não. Olha o que ela fala para ele, ó. Versículo 15. Ana, porém, respondeu e disse: não, senhor meu, eu não estou bêbada não, sou cachaceira. Eu sou uma mulher perturbada. O que o senhor está vendo aqui é uma pessoa que ela não está bem emocionalmente. Eu estou manifestando no meu corpo, no meu jeito, uma perturbação. Por isso que o senhor parece que eu estou bêbada, porque eu estou perturbada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito.
O diabo conseguiu atacar no meu emocional. Eu estou emocionalmente abalada. Eu estou atribulada de espírito. E ela disse mais: eu não bebi vinho, nem bebida forte, porém eu tenho derramado a minha alma ao Senhor. Eu estou tentando mudar esse meu jeito. Eu estou tentando, jogar para fora, derramar o que está errado dentro de mim. Eu tenho que limpar o meu coração. Eu estou rancorosa, eu estou magoada, eu estou com raiva, eu estou perturbada. Eu estou amargurado, eu sinto amargo na minha boca. Eu não estou legal. E aí ela fala mais: não tenhas a tua filha, não tenhas, pois, a tua serva por filha do diabo. Belial é diabo, né? Não tenha por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados. Opa. Da onde vem o teu abalo emocional? Da multidão das tuas preocupações. A palavra cuidado é preocupação. Quando você tem muita preocupação, quando você é uma pessoa que você tem muita ansiedade, então muita preocupação e muita ansiedade dá abalo emocional. E ele diz mais aqui, ela diz mais: e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Aí ela contou, aqui é curto, né? Ela contou o que está acontecendo com a Penina, com ela, que ela estava no meio de uma competição. E aí ele disse: ah, moça, agora te entendi. E agora eu vou dizer para você como é que você faz para você vencer qualquer competição aqui nessa terra. Quem quer vencer qualquer competição com o demônio? Quando o diabo coloca uns filhos do capeta perto de você para ficar te jogando na cara que você está derrotado. Você quer aprender? O Eli falou bem assim para ela: olha como é bom você ter um coaching, né? Um pastor, uma pessoa que te oriente. E respondeu Eli e disse: o que ele falou para ela? Fala para mim. Isso, por que ele disse vai em paz? Por causa de Jó 22, 21. Olha porque ele disse vai em paz para ela. Vamos ler todo mundo, vamos lá. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha aqui para mim: toda pessoa que está abalada emocionalmente não está com Deus. Você está unido ao teu problema e não unido a Deus. Porque quando você se une a Deus, você tem paz, e aí as coisas boas começam a acontecer sobre você. O grande problema da gente é esse: a gente está mais unido aos nossos problemas, às nossas situações, que nos perturbam e que tiram a nossa paz, e a gente não consegue vencer. Então a gente está abalado emocionalmente. E ele disse: moça, vai em paz, porque você vai conseguir mostrar para ela que Deus está contigo. A pessoa que tem paz é uma pessoa que ela consegue demonstrar que Deus está com ela. Jesus, ele falou em João no capítulo 14, Novo Testamento, versículo 26. Ele disse que o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, olha o que ele disse: ele vos ensinará todas as coisas. Olha aqui, ele vai treinar a gente, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha que top. Você vem aqui na igreja, o Espírito Santo, ele vai te ensinar. E quando você estiver no teu dia a dia e surgir qualquer situação, ele vai te lembrar. O que eu te ensino aqui na igreja, através do Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar lá quando você estiver passando uma luta. Mas o que vai fazer daí, pastor? Olha o que vai acontecer no próximo versículo: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo vou lá dar. O resultado, olha só, o resultado de você vir aprender a Bíblia na igreja, e o resultado dele te lembrar tudo aquilo que eu ensinei, está no versículo 27. Deixo-vos a paz. Então João 14, versículo 26 diz: eu te ensino e vou fazer você lembrar. Versículo 27, você vai ter paz. E se você tem paz, assim te sobrevirá o bem. Olha o versículo 27 aí, deixo-vos a paz. Então como é que Deus vai deixar a paz para mim e para você? Através do ensino e da lembrança do que foi ensinado. Então olha para o pastor aqui, você não esquecer disso também. A Ana tinha esquecido. A Ana tinha esquecido de quem era Deus. Ela queria que Deus lembrasse dela, mas ela tinha esquecido de quem era Deus. Ela queria que Deus prestasse atenção nela, mas ela não prestava mais atenção em Deus. Ela só prestava atenção na competidora. Ela só prestava atenção em quantos filhos a mulher tinha. Ela parou de prestar atenção em Deus e ela se esqueceu do Criador. E isso é extremamente problemático. Aí ele disse para ela, voltando lá: está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Você lembra o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Está ligado com Deus, está junto com Ele. O que diz? Descansará ou se perturbará? Isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você tem controle emocional. Então voltando lá onde nós estamos, 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Então Eli respondeu e disse: vai em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Então ele disse: moça, o teu problema é isso aí, se controla, se recompõe, se segura emocionalmente. E aí aconteceu um negócio que agora, irmão, eu vou te dar uma revelação que eu nunca tinha tido da Bíblia, nunca, confesso a você. Diz assim, quer ver, ó? E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Então assim, o senhor não me tenha mais como endemoniado, eu vou fazer o que o senhor falou, eu vou obedecer. Eu luto e eu me nego a sair hoje desse lugar perturbado, eu vou sair em paz. E olha o que aconteceu. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a sua mulher se foi no seu caminho. A mulher se foi. Qual que é o maior competidor que eu tenho que competir? Com a Penina? Não, com você mesmo. A maior luta agora seria com ela. Eu vou lutar para ficar em paz. Eu não vou demonstrar mais fraqueza. Não vou mais chorar. Não vou. Eu me nego a sair daqui perturbado. Eu vou sair daqui em paz. Eu vou sair daqui em paz. Então ela foi no caminho dela. Ela foi concentrada com ela. Ela foi concentrada no seu caminho. E agora diz assim, ó. Ela foi então no seu caminho, comeu e o seu semblante já não era mais triste. E agora vem a grande revelação que eu vou te dar. Que é ela ou não? A Penina incomodava ela e ela ficava abalada emocionalmente, chorava e não comia. E eu pergunto agora, ela agora comendo e não está mais triste, agora está em paz, ela vai abalar quem? Responde. A Penina. Agora a Penina vai ficar abalada, ela vai olhar e dizer assim, ó, essa mulher está estranha. Está comendo? Ela não está perturbada? Ela não está chorando? Ela não está abalada? Vou lá incomodar ela. Incomodou, a Ana com um pedaço de carne na boca. Exatamente. Eu pergunto, quem está abalada agora? A Penina. Então eu descobri uma coisa. Que quem mais se abala em qualquer relacionamento é o que vai perder. Porque você vai ver agora que esse jogo, que deve estar uns 3-4-0, porque ela tinha filhos e filhas, está uns 3-4-0, você vai ver que jogo que vai ser agora. Você vira. Eu pergunto para você, me responda, quem se abalava quando Jesus entrava na sinagoga? Era Jesus que dizia, ai, o demônio? Ou o demônio gritava, ai, Jesus, o que você veio fazer aqui? Quem que se abalava? E quem que ganhava sempre? Jesus. E você? É você que se abala? Você é um perdedor. Você vai ter que sair em paz. Você vai ter que sair em paz. Porque se você sair em paz é porque você está unido a Deus. E assim te sobrevirá o bem. Enquanto você continua chorando e querendo que Deus lembre de você, você está enganado. Você está esquecendo de Deus. Porque se você sair em paz e se você estiver no controle de todas as coisas, Deus vai estar te honrando. E não deu outra. A Penina deve ter ficado perturbadinha. Mas como que pode? A Ana mudou. E olha só o final do versículo 19, o que diz, ó. E o Senhor se lembrou dela. Me diga por que Deus lembrou dela? Porque ela lembrou de Deus. Quando você lembra de Deus, Deus lembra de você. Ela estava em paz agora está tudo no controle. Agora ela sabe, ela não está grávida ainda, mas Deus se lembrou dela. E olha o que diz o versículo 20. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu. Concebeu ou não concebeu? Pronto, nasceu Samuel. Ela ganhou ou não ganhou? Não ganhou, está 4-0 aí, 4-1 ali. Ela está perdendo ainda. Ela está perdendo ou não está perdendo? Ela tem um filho, enquanto a Penina, ela deve ter uns 3-4, no mínimo uns 4 filhos, que diz filhos e filhas, ela deve ter uns 4, então está 4-1, mas como é que está a Ana? Como é que a Ana está? Capítulo 2, versículo 1, olha como é que a Ana já está. Então orou Ana e disse, vê que ela para de chorar, agora ela não está mais chorando, ela está só orando. Ela orou e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, agora eu glorifico a Deus na frente do Satanás, porque eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. E ela fala um negócio no versículo 7 que é para arrebentar. Ela entende, ó, no 6 ela diz assim, ó,
O Senhor é o que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor que empobrece, o Senhor que enriquece, o Senhor que abaixa, o Senhor que exalta. Ele que levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado para fazer assentar-se entre os príncipes. O que a Ana entendeu? Que ela tinha que ser amiga de Deus, porque não era a Penina que estava trancando lá de ter filho, era Deus. Ela disse, não, peraí, é Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que faz, peraí, eu tenho que parar com a minha perturbação, eu tenho que parar de ficar abalada emocionalmente, esse é o segredo. E sabe o que aconteceu depois que a Ana continuou alegre? Mesmo está perdendo, ela estava perdendo quanto ainda? Mais ou menos as contas, estava perdendo de quanto? 4-1, mas no versículo 21, dá aleluia, irmão, dá aleluia. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você é bom de matemática? 3 mais 2 dá quanto? 5 mais 1 dá quanto? 6, 6-4, e ela venceu essa partida. Você quer vencer a competição? Você quer vencer porque ela não queria filho, ela queria vencer a Penina, e ela venceu a Penina. Você quer vencer as trevas? Tenha paz. Se você tiver paz, assim te sobrevirá o bem. Ela conseguiu ter vários filhos. Ela não teve mais um, não, mano. Ela não teve o Samuel. Ela teve o Samuel que ela deu para Deus, e depois veio mais uns quantos que ela ficou para ela. Então eu percebi isso na Bíblia Sagrada. A pessoa que está abalada emocionalmente, geralmente é que perde. Então o recado que eu dou para você é: abale o diabo. Ele vai olhar para você, não vai entender como é que você está em tanta paz. O diabo não vai conseguir entender por que você não fica mais triste. O diabo não vai conseguir entender, ele vai olhar para você e o diabo vai ficar perturbado. Eu nunca pensei que eu ia falar um negócio desse. O demônio vai ficar perturbado. Você tem que deixar o diabo abalado e não mais você, irmão. Você tem que parar com isso. Você tem que ser dessa igreja hoje em paz. Esse é o treinamento que eu estou fazendo com o teu emocional. O seu emocional tem que ser treinado ao ponto de você ficar em paz. Por isso que eu falei hoje num atendimento que eu tive, que tem pessoa, que quando a pessoa ela vai fazer os compromissos delas mensais, semanais, diários, ela sempre diz assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que correr aqui, tenho que ir no médico, tenho que ir no banco, tenho que não sei o que, tenho que não sei o que, coisa. Não, o que você vai deixar de fazer? Hoje não vou na igreja. É a última coisa que você deve fazer. Porque tem máquinas que elas funcionam assim, se você tirar essa peça aqui, tirar essa peça, ela continua funcionando. Agora, se você tirar o eixo, o que acontece quando você tira o eixo de uma máquina? O miolo, ele para. Irmão, o eixo é a casa de Deus. É no templo que você vai orar, e é aqui no templo que eu vou te treinar. Nunca deixa de lado, olha aqui, o eixo. Nunca tira a questão de estar na casa do Senhor. Porque é aqui que essas perturbações emocionais, elas serão curadas e Deus vai começar a te abençoar. Não tira o eixo, irmão. Não tira o eixo dessa máquina. Que essa máquina só está andando por causa disso. Não foi uma, nem duas, nem três. Foram várias pessoas que já me disseram: pastor, parei de ir na igreja, fiquei com o demônio. Me perturbei, as coisas começaram a dar tudo errado para mim, o negócio trancou. Eu falei, claro. Você continuou trabalhando? Sim, trabalhando sim, pastor. Você continuou indo no shopping? Claro. Jogando futebol também. E você foi no Rio? Fui. E a igreja? Não fui. Tranca. Porque o eixo da tua máquina. Você pode fazer tudo isso que eu falei agora. Ir trabalhar, ir para o shopping, ir passear. Mas não tira o eixo. A Ana parou de ir para o templo orar. Ela ficou perturbadinha e não gerava nada. Até o dia que ela perturbou a Penina. Porque ela foi e botou o eixo de novo certinho na vida dela e começou a buscar o Senhor. E quando você se lembra de Deus, Deus lembra de você. Quando você busca o Criador, Ele se deixa achar. E quando você fica em paz, o capeta fica perturbado emocionalmente falando e você vence. Aplauda bem forte ao Senhor. Esse é o segredo. Uau! Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo Nazareno? Tá tudo ok aí, pessoal, com vocês? Quem vai sair daqui hoje em paz? Então assim te sobrevirá o bem. Pastor, eu não, pastor, eu estou mal, pastor, eu estou ruim. Então fica no próximo culto. E se você continuar chorando, fica até o da noite. Não aceita sair daqui chorando. Não aceita sair dessa igreja hoje, no mínimo tranquilo. Sai de cabeça erguida, porque Deus está no controle de todas as coisas. Qual que é a tua competição?
É mostrar para os outros que você também tem saúde? É mostrar para os outros que as pessoas dizem bem assim, ó, ai pastora, eu não estou nem aí porque as pessoas pensam de mim. Para com essa conversa, irmão. Para com essa conversa. Quando você fica sozinho em casa, até o teu corpo, você, eu não estou nem aí pro meu corpo. Quando você se olha no espelho e diz assim, ai caramba, eu tenho que emagrecer. E não é por tua causa que você quer emagrecer. É por causa dos outros também. Você pode me dizer o que você quiser, irmão. Mas quando outra pessoa tem e você não tem, dá perturbação. Começa uma A vida é assim. Não, a vida não tem competição, pastor. Não, você sempre vai lutar. Você sempre vai lutar, vai guerrear. Quando você está lá na tua casa, lá na tua família, os outros têm, você não tem, você fica meio estranho. Até questão de família. Não tem família ainda. Não tem isso aqui. Não adianta, irmão, mexe com a gente, mexe. Não, comigo não mexe, pastor. Alguma coisa mexe. Tem coisa que você é mais desligadão. Concorda ou não concorda? Tem coisa que a gente é mais desligado, a gente é mais... tanto faz, tanto fez. Mas tem coisa que mexe com a gente. No meu caso, eu é ministerial. Eu sou ministerial, não aceito ir para uma igreja e não dá certo. Não aceito, é uma coisa minha. É uma coisa, outras coisas eu sou meio desligado. Eu não estou nem aí o que pensa. Agora, isso aqui é uma coisa minha. Eu luto, tem que dar certo. Tem que funcionar, tem que dar. E eu vou para a presença de Deus e me quebranto e oro e busco. E você sabe, quando eu lembro de Deus, Deus lembra de mim. Quando eu fico em paz, assim te sobrevirá o bem. Eu não sei qual é a tua competição aqui na terra, mas sempre vai ter uma penina do inferno do teu lado. Vai ou não vai? Sempre tem um satanás, né, que enfia uma penina do nosso lado para encher o nosso saco. E daí que vem as competições. Vem ou não vem? Vem. Mas hoje eu te expliquei como é que você vai fazer para vencer. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus. Pai, nós não aceitamos fracasso. A gente não aceita fracasso, a gente não aceita derrota não, Senhor. A gente vai vencer essa situação, a gente vai vencer essa circunstância. A gente não vai permanecer desse jeito. Assim como a Ana virou o jogo 6-4. 6-4, virou o jogo. Virou. Eu estou falando aqui esse número que é mais ou menos isso. Só sei que a Penina ficou quieta. A Penina não conseguiu mais tirar a paz. Você tem que falar para o demônio: demônio, você não vai mais me tirar a paz, demônio. Você não vai me tirar a paz, Satanás. Você não vai mais me tirar a paz. Sai agora. Eu estou agora na casa de Deus, na presença do Senhor, é o meu eixo. É aqui que eu oro, é aqui que eu recebo a direção. E hoje a direção é essa: cabeça erguida, sair em paz. O meu semblante não pode estar mais triste. Eu vou estar de cabeça erguida, com um sorriso no rosto. Eu vou estar aqui alegre, na presença do Criador dos céus e da terra, sabendo que une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Eu vou sair hoje dessa igreja sabendo que na competição eu venço quando eu estou na presença do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Ô meu irmãozinho, é hora de você hoje colocar na tua cabeça e deixar descer para o teu coração que a paz, ela é o resultado, aliás, ela é a base do resultado que você precisa. E você não vai mais se abalar emocionalmente, você vai abalar o diabo. O diabo vai olhar e vai dizer: mas como assim que essa pessoa não continua em paz agora? Como assim? Essa pessoa está feliz? Como assim essa pessoa está de cabeça erguida? E se tem uma coisa que deixa o Satanás bravo, revoltado, perturbado, é saber que você está bem. É saber que você está legal. Eu estou legal, não estou perturbado não, eu estou bem, não estou mal não. Não vou demonstrar fraqueza, porque se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E você diga comigo: Jesus, eu sei que eu vou ser bem sucedido. Os meus celeiros transbordarão, todos verão que eu sou chamado pelo nome do Senhor. Levanta a mão para o céu, bendito. Onde eu tocar as minhas levante as mãos. Declare: onde eu tocar as minhas mãos. Onde eu tocar as minhas mãos. Onde eu tocar as minhas mãos. Onde eu chegar vai dar certo. Onde eu tocar as minhas mãos. Onde eu tocar as minhas mãos. Onde eu tocar as minhas mãos. E aplauda bem forte ao Senhor. Se prepare que tem bênção para você em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia.